Bom, então eu vou falar basicamente sobre forças de atrito e vamos fazer alguns exercícios sobre esse assunto hoje. Mas antes eu vou fazer esse exercício aqui que faltou fazer na aula anterior sobre o conteúdo do capítulo 5, que é Leis de Newton, certo? Então essa questão 45 lá do livro que a gente está adotando. Espero que todo mundo tenha o livro que eu já enviei. Se alguém não tiver, é só me dizer. Bom, um elevador que pesa 27,8 kN está subindo. Qual é a tração no cabo do elevador? Aí tem duas perguntas, né? Então a gente tem que imaginar uma situação. Imaginar uma situação aqui. Imagina que esse aqui é o elevador. Então naturalmente atua duas forças nele, que é o peso para baixo, né, e para cima vai atuar a força de tração no cabo. O peso é dado na questão, ele vale 27,8 kilonewtons, certo? E está subindo, então ele está se movimentando para cima, a velocidade dele aponta para cima, né? Aí tem uma pergunta que é a seguinte: qual é a tração no cabo? Bom, isso vai depender da aceleração dele, né? Porque se ele tiver com uma aceleração nula, quer dizer que ele está em equilíbrio, então as forças são iguais. Deu para entender? Se ele estiver acelerando, se a velocidade dele estiver aumentando e ele está indo para cima, quer dizer que essa força aqui de cima é maior, tá? E se a velocidade estiver diminuindo, quer dizer que a força de tração no cabo é menor do que o peso. Então a força está sendo diminuída para que o elevador freie. Mas vamos pensar passo a passo. Então vamos primeiro tentar responder aqui a letra A. Vamos tentar responder aqui a letra A. Se a velocidade está aumentando a uma taxa de 122. Então, para a gente pensar usando as ferramentas que a gente aprendeu, vamos supor que tem um eixo Y aqui vertical, ou um eixo Z, poderia ser, positivamente orientado para cima e que o zero dele está lá no chão. A questão não diz que a gente tem que colocar um eixo, mas é uma ideia importante. Certo? Por quê? Porque quando a gente faz isso, a gente tem uma orientação em vários sentidos, né? E tendo essa orientação para cima, se a velocidade é para cima porque ele está subindo, então vai ser tudo positivo. Agora, tudo que eu digo é a posição e a velocidade vão ser positivos. E se a velocidade está aumentando a uma taxa de 1,2 metros por segundo ao quadrado, significa que isso é a aceleração dele. Então a aceleração dele é 1,22 metros por segundo ao quadrado. Mas essa aceleração ela é positiva ou negativa? Exatamente, vai ser positiva. Por quê? Porque como o elevador está subindo e a velocidade está aumentando, então a velocidade está aumentando no mesmo sentido positivo, que é o a gente definiu como positivo para cima. Então a aceleração vai ser positiva. E aí, sendo positivo, a gente pode resolver a questão, porque a gente pode aplicar a segunda lei de Newton, que diz que a força resultante é massa vezes a aceleração. Então, nesse caso, a força resultante ela vai ser sempre, se a gente está usando uma orientação de eixos, ela vai ser sempre a soma vetorial das forças. E essa força de tração aqui, ela é o módulo da tração vezes o K-chapéu, que está orientado para cima. E o peso
vai ser o módulo do peso negativo vezes esse mesmo K-chapéu. Por quê? Porque é um vetor orientado para baixo, então ele vai ser negativo. Então a força resultante sempre vai ser tração K-chapéu, né, pensando vetorialmente, menos peso K-chapéu igual a massa vezes a aceleração vetorial. Então nesse caso a aceleração vetorial ela vai ser mais 1,22 metros por segundo ao quadrado K-chapéu. Como ela é positiva, está orientada para cima. Então, como tudo é componente K-chapéu, a gente pode igualar os números que estão multiplicando esse K-chapéu. Então fica tração menos peso igual a massa vezes a aceleração. A massa não foi dada, mas ela é igual ao peso dividido pela aceleração da gravidade, né? Então vamos escrever primeiro isso aqui assim. Ok. Aí tem o seguinte, então, a tração vai ser o peso mais a massa vezes 1,22. Isso aqui peso é massa vezes a aceleração da gravidade, né? O que significa que se é 27,8 kN, então é 27,8 vezes 10 ao cubo newtons. E a massa a gente vai descobrir porque é 27,8. Se o peso é 27,8 vezes 10 ao cubo newtons, e isso é igual a massa vezes a gravidade, então a massa é isso daí, dividido por 9,81. Então a tração vai ser isso, 27,8 vezes 10 ao cubo, dividido por 9,81, também em newtons. Que vai dar aproximadamente 30,6 vezes 10 ao cubo newtons, ou então utilizando essa notação do livro aí, vai ser aproximadamente 30,6 kN, essa tração. Então, para que o elevador suba, a tração no cabo tem que ser maior do que o peso do elevador. E a letra B eu vou deixar como exercício para vocês treinarem. Eu vou só dar uma dica. Se a aceleração está diminuindo, se o elevador está diminuindo a velocidade, então a aceleração vai ser negativa. Então ela vai ser menos 1,22 metros por segundo ao quadrado K-chapéu. E aí é só vocês jogarem na mesma equação e dar o resultado. Então a única diferença é que ali vai subtrair, vai dar uma força um pouquinho menor que o peso. Bom, então indo para o nosso assunto de hoje, que é o atrito. Basicamente o atrito surge quando tem dois corpos em contato e um desliza sobre o outro ou empurra sobre o outro, quando existe uma força de contato entre eles, né? E nesse caso vai surgir um par de forças. Vamos imaginar, por exemplo, que a gente tem essas duas superfícies aí da figura. Poderia ser duas barras de metal que estão se atritando uma com a outra. Então nesse caso vai surgir duas forças de atrito. Se o movimento é daqui da esquerda para a direita, como está aí na figura, então a tendência do movimento desse bloco de cima é da esquerda para a direita. Então vai surgir nele uma força de atrito que vai atuar na superfície dele, que vai ser sempre contrária ao movimento. Então essa daqui vai ser a força de atrito. Já no bloco de baixo, como o da esquerda, como o bloco de cima está indo da direita para a esquerda, a tendência de movimento do bloco de baixo é o oposto, é ir para cá, em relação ao bloco de cima. Então no bloco de baixo a força de atrito vai ter o sentido oposto do atrito de cima, certo? Então bem aqui vai ter um atrito para cá e aqui vai ter outro atrito para cá. Que elas não são forças que se anulam, porque elas na verdade são a ação e a reação uma da outra. Então elas atuam em corpos diferentes. A força de cima atua no bloco de cima, a força de baixo atua no bloco de baixo, né? Então sempre que duas superfícies entram em contato e deslizam uma sobre a outra, existe
uma força que é contrária ao movimento, que é chamada de força de atrito. E essa força ela se deve a uma série de razões. Primeiro, tem a rugosidade das superfícies, ou seja, o fato delas não serem perfeitamente lisas, que vai fazer com que elas se atritem. E na verdade... Alô? Oi? Professor, Diga. você tá gravando a aula? Aham. Ah, tá. Por quê? Porque eu gosto de assistir depois. Ah, tá. Bom, então esse atrito se deve à rugosidade das superfícies, né? Ou seja, ao fato de que elas não são perfeitamente lisas, então elas vão ter pequenas pontinhas que estão representadas aí nessa imagem, que vão bater uma com a outra, e isso vai provocar microcolisões que vão atuar sempre contra o movimento, né? E também tem uma outra questão mais microscópica, que é o fato de que na verdade tudo é feito de átomos, e os átomos, eles, quando se aproximam, eles vão se atrair ou se repelir. Eles não vão ficar inertes um ao outro, né? E quanto mais próximo eles estão uns dos outros, mais essas forças que a gente chama de interatômicas, ou seja, entre os átomos, vai aparecer. Ou entre moléculas também, que seriam as intermoleculares, certo? Muito bem. E às vezes a gente acha que uma coisa é extremamente lisa, mas ela não é. Cristais de carbonato de ferro precipitados sobre camada de produto de corrosão formado sobre o aço. Olha só, sob exposição. Então isso daqui é um aço que provavelmente à primeira vista pareceria perfeitamente liso, mas quando a gente olha de perto tem cristais de outros materiais depositados na frente dele. Tem essas rachaduras que eu não sei se é desse mesmo material, do aço, ou de algum outro tipo de depósito sobre o aço, enfim. Só para mostrar para vocês que microscopicamente não existe nada liso, né? A não ser cristais extremamente perfeitos. Mas mesmo assim ainda corre o risco de ter um depósito de outras coisas em cima, né? De poeira, que a poeira na verdade ela é uma riqueza de 1 milhão de coisas, né? Em cima, e tudo isso vai criar micro atritos que vão se acumulando, e quando a gente tem um corpo macroscópico isso se torna um efeito grande. Ok. O atrito ele tem uma importância no movimento. Graças ao atrito é possível que rodas não deslizem, né? Porque quando o atrito ele impede o deslizamento, ele dificulta o deslizamento, que é justamente esse movimento aqui dessas duas placas uma em cima da outra, é um exemplo. Então imaginem que não existisse atrito, a roda ela deslizaria, todas as rodas deslizariam quando a gente pedalasse, né? E justamente porque existe atrito, essa força ela impede esse deslizamento até um certo limite, como a gente vai discutir daqui a pouco. Então isso permite que a roda entre em contato com o solo sem deslizar e gire. Então essa força de atrito do solo atuando nas rodas é que vai ser a força motriz, ou seja, a força responsável pelo movimento da bicicleta, do carro como um todo, né, de qualquer objeto que tenha rodas, certo? Bom, e o atrito também é o que nos permite caminhar, por exemplo. Aqui eu coloquei essas duas animações, né? Nessa animação da direita, o gato está caminhando numa superfície rugosa, onde tem bastante atrito, e ele consegue caminhar tranquilo, inclusive em duas patas, se ele quiser. Mas aí nessa imagem da esquerda, esse gatinho está tentando pular em cima para ali, né? Mas como ele está em cima do gelo e o gelo é bastante liso, isso diminui muito o atrito na superfície do carro. E na verdade a própria superfície ali do carro já é bastante lisa, né? E isso dificulta o atrito. Por dificultar o atrito, ele não vai ter
uma força de atrito grande o suficiente para impulsionar ele para frente. Aí ele acaba deslizando. Como ele desliza, ele cai e não consegue chegar onde ele queria. Certo? E o atrito, ele também tem uma outra propriedade importantíssima, que é o fato de que ele dissipa energia. Aí eu botei aí uma ilustração bastante simplificada de como funciona um motor de um carro, só para ilustrar que nele tem esses pistões que deslizam, e quando eles deslizam, eles atritam com as paredes, né? E esse atrito ele dissipa a energia. Isso é uma propriedade do atrito. O atrito é uma forma de dissipação de energia. Nesse caso aí, como é um atrito mesmo entre duas superfícies sólidas, isso produz calor que não tem nada a ver com o calor produzido na queima do combustível aí. É um calor de atrito mesmo, né? Então o motor ele vai ter essas duas fontes de aquecimento, o atrito e as reações químicas, que nesse caso é a reação de combustão aí da gasolina, por exemplo, né? Não sei qual é o combustível aí, não sei, posso estar falando besteira. Enfim. Então é isso. Sempre que existe atrito, existe dissipação de energia. E isso é importante da gente ter essa noção, porque sempre existe atrito. Então sempre existe dissipação de energia. O que acontece é que às vezes o atrito é muito diminuído, então a dissipação de energia diminui bastante. Ou então o atrito aumenta muito, e aí a dissipação de energia vai aumentar muito também. Por isso que sempre que se trabalha em engenharia, é preciso pensar na eficiência dos materiais, na eficiência dos equipamentos, que é justamente saber o quanto vai ser utilizado como trabalho útil e o quanto vai ser desperdiçado como dissipação de energia. E o atrito é uma importantíssima fonte dessa dissipação. Quando a gente fala do atrito não entre dois sólidos ou próximos de sólidos, mas sim entre um objeto que tem uma forma definida e um fluido, né? A gente está falando de uma força chamada força de arrasto, que no caso do ar a gente poderia chamar de resistência do ar. Tá? Então nessa figura da direita a gente tem um exemplo de dois objetos caindo no vácuo. Isso é uma gigantesca câmara de vácuo, onde o ar é retirado. E aí a gente percebe que uma bola pesada, entre aspas, e algumas penas caem simultaneamente, quando largadas, né, numa queda livre. Isso acontece porque no vácuo não vai existir a força de arrasto. Então, como não existe força de arrasto, eles estão sujeitos exclusivamente ao peso provocado pela gravidade. E como a gravidade é universal, né, como foi descoberta pelo Galileu, pelo Newton e outras pessoas, ela vai atuar igualmente na pena e na bola, de maneira que elas vão cair simultaneamente. Mas já nessa animação da direita, a gente tem um exemplo de ar, né? Um deslizamento no ar, aí, deslocamento sobre o ar. Então a bola amassada ela vai ter uma superfície de contato menor com o ar do que a folha inteira. Isso significa que a folha inteira vai ter uma força de arrasto, que é o atrito com o ar, que vai ser muito maior do que a folha amassada. Então, por esse motivo, elas não vão cair juntas devido a esse arrasto, que é a resistência do ar. E existem modelagens matemáticas para calcular essa força de arrasto. Tem inclusive no livro, mas eu não vou comentar aqui com vocês. Bom, então vamos falar um pouco sobre como é que calcula essa força de atrito. Então o atrito ele se aplica em 1 milhão de situações, mas para simplificar, a gente trabalha com um modelo de pensamento que é um bloco deslizando numa superfície, porque é muito mais fácil de pensar nisso do que
numa situação muito específica. Ok, então vamos imaginar que a gente está empurrando um bloco da direita para a esquerda, na verdade. E cada vez com mais força. Então o primeiro bloco está parado, e aí não tem a força que nós estamos aplicando e nem tem atrito também. Que é esse primeiro caso aqui. Certo? Aí a gente passa a aplicar uma força, que é essa força F sem índice aqui, que eu estou marcando aqui na figura. A partir do momento que a gente aplica essa força, automaticamente vai passar a atuar sobre o bloco uma força no sentido contrário, que vai ser a força de atrito, que aqui no livro é um Fs, significa estático, né? Porque o livro foi mal traduzido, e aí colocaram a letra S, que é a inicial de static, em inglês, né? De atrito estático. E aí, como ele foi mal traduzido, deixaram S, mas deveria ser uma força de atrito estático com E, que é como eu vou escrever aqui. Então, inicialmente, se a gente aplica uma força pequena, o bloco não vai se mover, se ela for pequena o suficiente. Por quê? Porque a força de atrito vai equilibrar essa força que a gente está aplicando aqui. Aí a gente vai aumentando. Então aqui, da figura B para a figura C, aumentou um pouco a força que a gente está aplicando. Proporcionalmente, vai aumentar a força de atrito também. Tá? Só que vai chegar um ponto em que isso vai ser o máximo, né? Vai chegar um ponto que vai chegar no máximo isso, em que é o máximo em que as duas se equilibram. Passando desse ponto, a força de atrito ela não vai mais ser capaz de segurar o movimento. Mas vamos pensar um pouco mais nesse ponto de máximo aqui. Quando a força atinge esse valor máximo, a força de atrito também vai ser a maior de todas. E essa força de atrito máxima a gente vai chamar de força de atrito estático máxima, né? Então nesse ponto, a força de atrito atinge o valor máximo. A partir desse ponto, ela não vai mais ser chamada de atrito estático. Até esse ponto ela ainda é chamada de atrito estático. A partir daqui, a força vai ser uma força de atrito cinético. Tá? Por quê? Porque aqui já vai entrar em movimento. E por que a gente faz essa distinção? Porque elas vão ter valores diferentes. Você deve perceber que se a força de atrito aqui ela é máxima, quando o corpo começar a se mover, esse atrito vai automaticamente diminuir. Se vocês já empurraram qualquer coisa na vida, já devem ter percebido isso. A gente vai empurrando e aí faz muita força quando ele começa a se mover, dá um alívio, justamente porque a força de atrito diminuiu, então ela vai cair bruscamente quando o objeto começar a se mover. Então, como ela cai bruscamente, a gente dá um outro nome que é justamente para a gente separar melhor essas duas situações. E o nome disso é força de atrito cinético. Então aqui o corpo vai ser acelerado para a esquerda e a força de atrito cinético vai estar atuando para a direita, que é o sentido oposto ao movimento. É isso, tá? Sobre o atrito estático e cinético é isso. O livro comenta um caso particular que é o seguinte: se nós aplicarmos uma força com um valor muito específico, exatamente igual a do atrito cinético, o bloco vai se mover com velocidade constante porque vai ser uma situação de equilíbrio, mas nesse caso não vai ser um equilíbrio estático, vai ser um equilíbrio que tem um movimento.
Então, se a gente fizer um gráfico dessa situação hipotética da gente empurrando o bloco versus o tempo, o gráfico vai ser mais ou menos esse aqui. A gente está empurrando aqui o bloco enquanto ele não se move. Nesse trecho aqui não há movimento. Nesse outro trecho bem aqui, é o trecho que tem movimento. Então a gente vai empurrando o bloco, a força de atrito vai aumentando, chega no valor máximo, que é esse pico aqui do gráfico. O valor máximo da força é esse, né, que nós vamos chamar de força de atrito estático máxima. E depois a força ela equilibra aqui nesse valor, que mais ou menos não vai depender da velocidade do bloco, que vai ser a força de atrito cinético, que eu vou chamar de F cinético, FC, certo? Alguma dúvida, pessoal, sobre essas questões até agora? Até agora não, professor. Tá bom. Se houver, o governo federal está me pagando para responder, então fiquem à vontade. Bom, então vamos falar sobre cálculos que a gente precisa fazer. O que nós podemos fazer. A intensidade da força de atrito estático máxima, ela é dada por uma expressão que basicamente diz que essa força de atrito estático máxima, ela é proporcional à força normal, tá? Então ela é proporcional à força normal. Uma proporcionalidade como essa se torna uma igualdade quando a gente coloca uma constante de proporcionalidade bem aqui. Essa constante de proporcionalidade nós vamos representar por μ, que isso é uma convenção, né? Os livros usam essa letra. E vamos botar um índice nessa letra de E para a gente saber que é estático, tá? Saber que é estático. Então a força de atrito estático máxima vai ser esse coeficiente vezes a força normal. O valor desse coeficiente é uma coisa experimental, então ele vai ser medido. Vocês devem se perguntar por que é proporcional à força normal. Porque a força normal é a força que empurra o bloco contra a superfície. Aliás, sim, exatamente, em módulo, né? Porque em módulo, por exemplo, se for horizontal, vai ter o peso aqui para baixo e vai ter a normal aqui para cima. Se for uma situação horizontal, elas vão se equilibrar. Então isso significa que a força com que o bloco está empurrando a superfície para baixo é exatamente igual à força normal. E quanto mais forte for, quanto maior for essa força com que o bloco empurra a superfície, mais forte vai ser a reação dessa superfície quando o bloco tentar se mover. Não sei se vocês estão entendendo qual é o raciocínio. Porque se eu não estou tocando, não tem força normal, logo não vai ter atrito. Mas se eu toco levemente, vai ter uma força normal pequena, então vai ter também um atrito pequeno. Mas se eu empurro com muita força, a força normal vai aumentar e, consequentemente, o atrito também vai aumentar. E essa mesma ideia valeria, por exemplo, para um bloco inclinado, um plano inclinado. Porque no caso do plano inclinado, se a gente tivesse um bloco aqui, agora o peso aponta para baixo. Então o peso não é a força que está empurrando o bloco para baixo. A força que está empurrando para ele é uma componente do peso, a gente poderia chamar de PY, aliás, P normal, na direção da normal, que vai ser justamente a força que vai se equilibrar com a força normal. Então, novamente, nesse caso, a força normal em módulo vai ser igual à força que está empurrando o bloco contra a superfície, na componente perpendicular à superfície. Então, em qualquer caso, o atrito vai ser proporcional à força normal. O que vai mudar é esse coeficiente de proporcionalidade. Já no caso do atrito cinético, a gente vai mudar o nome, mas a expressão é a mesma. Então, a força de atrito cinética
Fc, vai ser igual a um coeficiente de atrito, que agora a gente vai chamar de μc para diferenciar daquele. Por quê? Porque eles têm valores diferentes, tá? Vezes a normal. Então a expressão é a mesma, mas a constante de proporcionalidade é diferente, que é justamente o coeficiente de atrito, que agora é o cinético. Eles têm valores diferentes e isso depende da situação, é uma coisa experimental para se determinar essas constantes. Então vamos ver alguns exemplos de aplicação disso. Eu não sei o que é shuffleboard, deixa eu ver. Tá falando aí sobre um esporte que eu nunca ouvi falar na vida. Shuffleboard, shuffleboard, sei lá. Ah, é esse esporte aqui. Interessante. Ah, aqui é outra coisa, tem nada a ver. Esse esporte aqui é um esporte individual de precisão e estratégia, cujo objetivo principal é lançar discos com auxílio de um taco de forma que deslizem sobre uma pista e parem dentro da zona de pontuação triangular. Ah, tá. Entendi. Ah, então tem uma pontuação aqui, dependendo de onde o disco pare. Então é um esporte em que justamente a pessoa tem que ter muita noção uma noção intuitiva muito grande, né, de como vai funcionar o atrito naquela superfície e a força que a pessoa vai jogar para iniciar o movimento. Interessante. Bom, aí o livro colocou isso como exemplo pra gente, que num jogo de shuffleboard improvisado, estudantes enlouquecidos pelos exames finais usam uma vassoura e em vez do disco eles colocaram um livro de cálculo no corredor do dormitório. Se o livro tem 3,5 kg e ele adquire uma velocidade de 1,6 metros por segundo ao ser empurrado pela vassoura, a partir do repouso, com uma força horizontal de 25 newtons por uma distância de 0,9 metros, qual é o coeficiente de atrito cinético? Eu não entendi muito bem como fazer isso, mas eu vou fazer um desenho que eu acho que vai me ajudar. Então aqui tem uma distância de 0,9 metros. Aí bem aqui tem o livro de cálculo, né? Aqui o livro de cálculo, que pesa 3,5 kg e adquire uma velocidade de 1,6 metros por segundo. 1,6. Ao ser empurrado pela vassoura a partir do repouso com uma força horizontal de 25 newtons. Se a força horizontal é 25 newtons, essa força é então a força inicialmente aplicada para ele se mover. E ele vai ser empurrado. Eu interpretei errado. Aqui no início ele está em repouso. A velocidade inicial dele é 0. Aqui no final ela vai ser 1,6 metros por segundo. E a força vai ser constante atuando em todo esse movimento. Vai ter uma força constante aqui. Então, atuando contra o movimento, vai ter uma força de atrito cinética, porque ele está se movendo. Né? E a pergunta é, qual é o coeficiente de atrito cinético? Bom, pelo que nós acabamos de estudar, a força de atrito cinética é o coeficiente de atrito cinético vezes a força normal. Então o que a gente tem que descobrir é a força para poder com isso calcular o coeficiente de atrito. Então quando eu disse para vocês que o coeficiente de atrito é experimental, é isso. Tem que fazer uma simulação, tem que fazer uma experiência e nessa experiência medir esse coeficiente indiretamente através dessa fórmula. Muito bem, então se a força é 25 newtons,
Então a força resultante vai ser essa força motriz menos a força de atrito cinético. Isso vai ser a massa vezes a aceleração, tá? Então a gente precisa calcular essa aceleração. Então a gente primeiro calcula a aceleração. Com isso a gente vai calcular a força de atrito cinético. E com isso a gente vai calcular finalmente o coeficiente de atrito cinético. Me parece que essa é a saída da questão. Então, fazendo esse primeiro passo, a aceleração vai ser a variação de velocidade dividido pelo tempo. Só que o tempo não foi dado, só foi dada a distância. Então essa fórmula não vai ajudar em nada. A gente pode usar, por exemplo, a fórmula lá de Torricelli, v² igual a v0² mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. E como a velocidade inicial é 0, posso isolar a aceleração, que vai ser v² sobre 2ΔX, onde esse v é 1,6 e ΔX é 0,9. Então essa aceleração vai ser aproximadamente 1,42 metros por segundo ao quadrado. E aí o segundo passo é calcular a força de atrito cinética. Então vai sair lá da segunda lei de Newton. E a segunda lei de Newton diz que F menos a força de atrito cinético vai ser massa vezes a aceleração. Então resolvendo para FC fica F menos MA. E a força, ela foi dada aí, é 25 newtons. Menos a massa, que é 3,5. Vezes a aceleração, que é 1,42. Então, como isso está no SI, vai dar newtons. Então, a força de atrito cinético, a gente calcula, vai dar aproximadamente 20,03 newtons. Então, com isso, a gente pode ir para o terceiro passo, que é calcular o coeficiente de atrito. Então, a força de atrito cinético vai ser o coeficiente de atrito cinético vezes a normal. A gente passa ele dividindo o anormal. Então, vai ser 20,03 dividido pela normal, que é igual ao peso, porque o movimento é horizontal. E o peso é massa vezes gravidade. Então, é 3,5 vezes 9,81. Aí basta a gente calcular isso. Dá pra gente ver que vai ser menor do que 1, porque 3 vezes 9 dá 27. E 20 sobre 27 é menor que 1. Então deve dar 0,6, alguma coisa assim. 20,03 dividido por 3,5 vezes 9,81. 0,58, bem perto do meu chute. Então aqui vai ter Newton em cima e Newton embaixo, vai cortar. Então o Mi na verdade é adimensional. Significa que ele é um número puro. É um número sem unidade, é 0,58. Bom, então vamos ver a segunda questão, que eu troquei a ordem lá do livro porque eu achei a primeira mais difícil. Então, o piso de um vagão de trem está carregado de caixas soltas, cujo coeficiente de atrito estático com o piso é 0,25. Tá? Sem unidade. Então, isso é um coeficiente de atrito estático. 0,25. Se o trem está se movendo inicialmente com uma velocidade de 48 km por hora, então isso é uma velocidade inicial, não sei nem o que vai perguntar, mas deve ser importante esse valor. Qual é a menor distância na qual o trem pode ser parado com aceleração constante, sem que as caixas deslizem no piso?
o trem está se movendo aqui e dentro dele tem caixas, só que o trem está a 48 km por hora. Então ele tem uma velocidade, ele vai frear, né? Essa é a velocidade inicial. Aí ele vai frear e quando ele estiver no repouso aqui, velocidade zero, vai existir então uma força contrária ao movimento aqui, contrária ao movimento do trem, que é um atrito, né, estático, que é justamente para equilibrar essa tendência do bloco de continuar se movendo para frente. Então isso vai aplicar uma força nele, provocando uma força F no bloco, que vai ser a massa do bloco vezes a aceleração que ele vai sofrer. E essa aceleração a gente pode calcular através da equação de Torricelli de novo. Então a velocidade final é zero, então o deslocamento vai ser a velocidade inicial ao quadrado dividido por 2 vezes a aceleração. Ou melhor dizendo, né, eu escrevi errado aqui. Primeiro eu tenho que isolar a aceleração. Então a aceleração vai ser menos vezes zero ao quadrado sobre 2 vezes o deslocamento. Aí jogando isso na segunda lei de Newton, a força vai ser massa menos a massa vezes zero ao quadrado sobre 2 vezes o deslocamento. E essa força tem que equilibrar com o atrito. Então essa força ela vai ser exatamente igual ao atrito. Que nesse caso é a força de atrito estático máxima, que vai ser o coeficiente de atrito estático vezes a força normal, que é igual ao peso. Então é massa vezes gravidade. Aí aqui cancela a massa. E a gente pode isolar o ΔX. Então vamos fazer isso direito. Então isolando esse ΔX, não importa muito o sinal, porque a gente só quer o deslocamento. Então vamos ignorar esse sinal. E aí vai ficar o coeficiente de atrito estático vezes a gravidade igual a vezes zero quadrado sobre 2 ΔX. Então o x da questão é esse ΔX, a gente isola ele. Então o ΔX vai ser v0 ao quadrado sobre 2 vezes o coeficiente vezes a aceleração da gravidade. Isso tudo é dado no problema. Então o deslocamento vai ser essa velocidade que a gente vai primeiro converter para metros por segundo. Então vai ficar 48 dividido por 3,6, né, isso ao quadrado, dividido por 2 vezes o coeficiente de atrito, que é 0,25, que na verdade é um número puro, vezes a gravidade, que é 9,81. Como eu botei tudo no SI, a resposta vai dar em metros. Então é uma questão de calcular isso aí. E segundo meus cálculos, isso está aproximadamente 36,24. Então, para que as caixas não deslizem, se o trem tiver a 48 km por hora, ele tem que levar 36 metros para frear, sendo o coeficiente de atrito 0,25. Beleza, pessoal? Então fica mais esse exercício aí como exemplo para vocês. E vamos fazer mais uma questão, mais duas questões, tá?
Um bloco de 2,5 kg está inicialmente em repouso em uma superfície horizontal, uma força horizontal F de módulo 6, que é essa força azul aqui, e uma força vertical P são aplicadas ao bloco. Os coeficientes de atrito entre o bloco e a superfície são o estático 0,4 e o cinético, com esse índice em inglês aí esquisito, 0,25. Então o coeficiente de atrito estático é 0,4 e o cinético 0,25. Determine o módulo da força de atrito que age sobre o bloco se o módulo de P é 8, 10 ou 12 newtons. Então eu vou fazer a letra A e aí serve de exemplo para vocês fazerem a B e a C. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que sobre o bloco vai atuar o seu peso, que nós vamos chamar de força-peso para diferenciar ali dessa força P, que foi uma péssima escolha de letra aqui. E além disso tem a força normal também. Eu vou desenhar ela maior, mas não quer dizer que ela seja maior que o P. É porque a gente não sabe e eu quero diferenciar, então vai ter a força normal. E atuando contra o movimento aqui vai ter a força de atrito, que nesse caso é estático. Provavelmente estático porque ele está inicialmente em repouso. E aí vamos ver. O que vai acontecer é o seguinte, a lógica dessa questão é a seguinte. Como a força de atrito, seja ela estática ou dinâmica, ela é proporcional a normal, quando eu aplico essa força P bem aqui, isso vai alterar o valor da normal. Por quê? Porque como não tem movimento vertical, a soma da normal com essa força P vai sempre dar força peso. Sempre dá força peso. Então, variando P, a gente vai variar a força normal, porque ela vai ser a força peso, que é massa vezes gravidade, menos essa força P. Então, na letra A, essa normal vai dar 2,5 vezes 9,81 menos o peso, menos a força P, que é 8 newtons. Tá? Então 2,5 vezes 9,81 menos 8 dá aproximadamente 16,53. Na verdade dá exatamente 16,525 newtons. Então essa vai ser a força normal. E aí se for um atrito estático, vai ser o coeficiente de atrito estático vezes a normal. Como é que eu sei então se vai ser estático ou dinâmico? Eu tenho que descobrir. E a gente descobre isso através do seguinte. A força F máxima que o atrito estático consegue equilibrar ou seja, anular, é justamente a força de atrito máxima, que vai ser o coeficiente força de atrito estático máxima, que é o coeficiente de atrito estático vezes a normal. Então ele vai ser a força de atrito estático, que é 0,4, vezes a normal, que nesse caso deu 16,53.
525 newtons. Então essa força de atrito estático máxima vai ser 6,61. Tá? Então, essa é a força máxima que o atrito estático consegue equilibrar. E como a força F que foi aplicada é de 6 newtons, então a força aplicada ela é menor do que a força de atrito estático máxima. Porque essa daqui é 6 newtons e essa daqui é 6,61. Então isso significa que por enquanto o atrito vence, né? O que significa que não existe movimento, tá? O que significa que está tudo em repouso. O que significa que a força de atrito que atua é apenas a força de atrito estático. Então com isso a gente pode resolver a letra A. Então só recapitulando. A gente calculou a força normal para a letra A, que é 16,525 newtons. Calculamos a força de atrito estático máxima que o bloco consegue suportar nessa configuração da letra A, que é 6,61. Verificamos que essa força é maior do que a força aplicada, então isso significa que o objeto ainda está em repouso e apenas a força F e a força de atrito estático atuam. Então, como o objeto não está se movendo, horizontalmente aqui vai estar atuando apenas a força F e a força de atrito. E como ele não se move, essas duas vão se anular, que significa que a força de atrito estático vai ser igual a F. Só que pela fórmula, essa força de atrito estática vai ser igual... Aliás, não tem mais o que fazer, gente, estou falando besteira. Se ela vai ser igual a F, então ela vai ser 6 newtons. Que essa era a pergunta da questão. Então, nesse caso, a força de atrito vai ser 6 newtons, tá bom?